Olá, gente. Primeiras pessoas, boa noite. Me digam se vocês estão me escutando. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no Instagram. Então, quanto mais feedback, melhor. Será que vocês estão me ouvindo? Tá, bom. Tô vendo aqui, já vi que o Daniel entrou, que o Bruno entrou. Pessoal aqui, esperar um pouquinho. Maravilha. Bom, gente, vou começar aqui me apresentando para quem não conhece. Sou a Luana, sou editora da Miolo Mole e hoje nós estamos fazendo o lançamento virtual de 2 livros. O Folhinhas, que é este livro, e o A Nuvem. A gente decidiu fazer junto esses 2 lançamentos porque ambos foram ilustrados pelo Bruno Grossi BG e eles têm um estilo parecido, voltado para os primeiros leitores, então a gente achou que fazia sentido fazer eles 2 juntos e o bate-papo poderia ser mais interessante. Olá, Cássia. Cássia acabou de entrar, é nossa parceira da Tecteca. Boa noite, prazer você estar aqui. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, como a gente não tem muito tempo na live do Instagram, eu vou falar rapidamente aqui a biografia das pessoas que vão participar com a gente e na sequência eu vou chamar o Daniel, o Bruno, a Diane e o André Calisto, tá bom? Bom, o Bruno Grossi BG é ilustrador e escritor mineiro. Nasceu em Belo Horizonte em 1979, já morou em Tiradentes e hoje mora em São João del Rei. Bruno é graduado em Comunicação pela UniBH, pós-graduado em Processos Criativos em Palavra e Imagem pela PUC Minas e tem especialização em arte-terapia e avaliação do desenho infantil. O Bruno trabalha com diversas técnicas. Tá? Trabalha com aquarela, xilogravura, pintura, entre outras, que depois ele vai falar um pouco mais pra gente aqui. Ele também escreve poemas e histórias. Ele lançou em 2019 um livro com a gente que se chama Ralph Carlos no Mundo da Lua, As Aventuras de Ralph Carlos no Mundo da Lua, que ele escreveu e ilustrou. Como ilustrador, o Bruno tem mais de 25 publicações entre livros de literatura e paradidáticos. Então, hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre Nuvens e Folhinhas. A Diane Mazzoni é graduada em jornalismo e pós-graduada em processos criativos em palavra e imagem, ambos pela PUC Minas. Também é mineira e mora em Belo Horizonte. Me corrija se eu estiver errada, Diane. Ela escreve e ilustra livros infantis, também produz roteiro, já foi apresentadora de TV e locutora de rádio. Hoje atua na comunicação interna de uma empresa. E a estreia dela na Miolo Mole, com a Nuvem. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. André Calisto é músico e poeta, é instrumentista e pesquisador de instrumentos de sopro étnico. Talvez algumas pessoas o reconheçam da banda Nômade Orquestra, que é uma banda muito legal. Enfim, um som muito, muito doido, muito maluco, maravilhoso. E também é autor do livro de poemas O Apanhador de Letras, que saiu pela editora O Fiel Carteiro em 2015. Pela Miolo Mole, ele está lançando hoje o Folhinhas, que ele escreveu, mas em breve nós vamos lançar um outro livro dele, que é o Badra, que é um livro de conto indiano. Bom, então vamos lá. Eu queria chamar agora o Daniel, que é o meu sócio aqui na editora Miolo Mole. Queria que ele se apresentasse. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver como que eu faço isso, que eu nunca fiz, gente. Chamar uma pessoa para participar. Aqui. Entrei no Daniel.
Cadê? Entrou? Aê, deu certo. Não, é super fácil. Vamos lá, pode falar. Depois a gente faz um tutorialzinho. Tá. Bom, meu nome é Daniel Rosa, trabalho na editora Miolo Mole, editora Eureka. Sou designer gráfico, ilustrador. Inclusive, eu tive o grande prazer de diagramar essas obras aí, criar o projeto gráfico para essas obras, né? Definir fontes, reler milhares de vezes para ficar fixado e entrar nesse mundo, assim. Eu gosto muito de fazer isso, eu amo meu trabalho. E estamos aí, hoje vamos falar com esses artistas maravilhosos aí que a gente teve a honra de fazer esse trabalho junto, que ficou belíssimo. Eu já chamei o Bruno, enquanto ele entra, eu só queria falar uma coisa muito legal, que todos os livros da Miolo possuem o recurso de audiodescrição e narração, que é uma ferramenta imprescindível para leitores atípicos, pessoas cegas, ou pessoas com baixa visão, pessoas no espectro autista, e uma série de outras situações atípicas de leitores, né? E isso é uma coisa meio inovadora. Normalmente se tem esse tipo de livro voltado especialmente para esse é um livro acessível. Não, o nosso livro não existe para essa pessoa e para aquela pessoa, é para todas as pessoas. Isso é muito, muito legal. Depois eu queria até que eles falassem um pouco sobre isso. Então, Bruno, bem-vindo, boa noite. Fala, Bruno. Boa noite. Me ouvindo? Estamos. Você quer complementar um pouco aí a apresentação que eu fiz de você? Alguma correção ou complementar alguma coisa? É isso aí mesmo. É isso aí. Maravilha. Bom, antes da gente começar, eu queria só, não sei se todos estão habituados, que aqui no Instagram a gente tem um limite de 59 minutos. Daí a live cai. Então a gente vai parar antes desse tempo para poder salvar, inclusive, a live, para poder ficar no IGTV, para as pessoas que não puderam assistir poder ver depois. Legal, estamos com 20 pessoas nos assistindo agora. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Bruno, e uma coisa que depois eu vou perguntar para todo mundo, é bem básico, mas eu acho bem importante para a gente saber. Você é um artista, acima de qualquer coisa, e o que te levou a pensar em trabalhar com a infância, trabalhar com esse tipo de abordagem para a infância, e se você trabalha só com isso ou faz outras coisas também. Boa noite, obrigado pela oportunidade aí. E eu sou formado em comunicação, né? E sempre trabalhei com publicidade, então já estava nessa parte de criação e sempre gostei de desenhar. Mas a minha entrada na literatura infantil foi até junto com a Diane, em 2006, que a gente fez uma história em quadrinhos e a gente tentou um concurso do MEC. E a gente não conseguiu entrar nesse concurso, mas a gente não queria jogar fora toda a história em quadrinhos, todo o trabalho que a gente tinha feito. Então a gente publicou na internet e criamos um site de desenho. E daí começou, aí as pessoas viram, gostaram, umas editoras pediram para a gente fazer alguns desenhos de alguns textos, e aí em 2006 é que eu lancei o primeiro livro, né, como ilustrador, e desde então eu venho fazendo essas ilustrações, mas como ilustrador, né? E depois disso eu não consegui sair mais. Aí eu gosto de fazer tirinha, charge, trabalho em jornal. Então acho que tá tudo meio que foi casando, assim. E como escritor, foi só ano passado que eu lancei o primeiro livro com vocês. E infantil também. Então acaba que quanto mais eu vou entrando para esse mundo lúdico e infantil. Maravilha.
Legal. Dani. A gente teve o prazer de conhecer pessoalmente o Bruno, né, Bruno? É. Nossa, maravilhoso. A gente foi para São João del Rei, foi muito bom. Altas cachoeiras. Muito bom. Queria te perguntar. Literalmente altas, né? Muito altas. Demais. Você já morou também, né, em BH, tudo. Você está sempre aí do circuito mineiro mesmo. Queria te perguntar, como que é a vida do artista em Minas, né? Que a gente tem contato bastante aqui com o pessoal de São Paulo e tal. E eu queria saber de você como que é, tipo, se tem alguma cena dos artistas, tem um clubinho secreto dos artistas, aí eles se reúnem à noite para tramar contra o mundo. Então, a gente aqui é meio bicho do mato, né? Então, tem muita gente que sai, muita gente que encontra. Mas eu, particularmente, eu sou mais caseiro. Então, eu gosto eu tenho um ateliê em casa. Mesmo quando eu morava em BH, eu encontrava, às vezes, tinha, às vezes, alguns encontros para exposição coletiva. E às vezes se encontrava todo sábado para poder fazer todo mundo junto ali os trabalhos que iam ser para exposição. E de vez em quando visitava, né, ateliê de artistas e assim, mas eu acho que se a gente for atrás, sabe, eu acho que a gente consegue essa vivência com os artistas e tudo. Não tem nada secreto, não, mas é só ir buscar. E no interior, que é onde eu estou morando agora, tem muitos artistas, mas a galera é mais fechada. Eu senti que cada um vive no seu mundinho ali, cada um tem sua família, então a galera fica mais em casa. Tem seus ateliês, a gente visita os ateliês, né, que geralmente são lojas desses artistas, mas participar de processo junto, assim, aqui é um pouco mais restrito, assim. Sim. E como eu gosto de ficar em casa, eu fico nas minhas experimentações aqui e de vez em quando recebo, né, assim. E agora a gente está mais enclausurado ainda. E vou chamar a Diane para entrar, para falar com a gente. Ela que é sua parceira aí, né? Nas artes, na escrita. Isso. Uma desses exemplos aí. Oi, Diane. Oi, prazer, oi, né? pessoal. A gente não conhece pessoalmente. Pois é, ainda não tivemos esse prazer, essa honra de encontrar, né, pessoalmente. Mas ainda teremos. Que bom, com certeza, porque quero muito voltar aí para Minas. Pois é. E faremos outros livros também, né? Enfim. Espero que sim. Falamos disso. Diane, eu vou te repetir também essa mesma pergunta, porque eu acho muito legal, né? Uhum. De onde veio esse interesse por trabalhar com literatura infantil? Você também é ilustradora, né? Uhum. E como se deu isso? E como isso impacta no seu processo de trabalho hoje? Você tem uma atividade que está um pouquinho fora disso. Como que você lida com essas duas carreiras? Assim, fala um pouco disso. O Bruno contou um pouquinho aí, nossa história começou um pouquinho junto aí, né? Eu acho que a gente foi para esse mundo infantil, assim, desse mundo mais lúdico, porque eu escrevia e o Bruno ilustrava, né? Então a gente viu uma oportunidade de juntar as duas coisas. E, de repente, o Bruno ilustrando, a gente viu que a gente podia conciliar com o meu texto. E ele contou essa história, né, de que a gente participou de um concurso do MEC. A gente não só participou, como a gente já achou que a gente ia ganhar. A gente já contava com um prêmio, assim, já fazia planos com um prêmio. Na verdade, a gente não ganhou o prêmio, mas isso abriu um leque de coisas para a gente fazer, né? A partir dessa história, dessa historinha que a gente criou com as ilustrações, a gente abriu um estúdio, né? Uma agência que a gente mexia principalmente com ilustração e texto, né? E a gente viu um universo maravilhoso, né? Que é esse universo das crianças, né? Que é uma imaginação sem fim.
Então, a partir do momento que eu conheci esse universo, eu não quis mais sair dele. E até hoje, né, esse negócio de conciliar, né, esse trabalho em empresa, esse trabalho mais burocrático, assim, e com a arte, eu acho que, na verdade, é um alívio, né, uma válvula de escape ali, você poder criar, você poder se diversificar mais, né? Então, eu acho que é assim que a gente vai conciliando. Como tem uma coisa que me passa pela cabeça, assim, como editora mesmo. Uhum. Vocês dois, vocês têm as duas experiências de somente ilustrar texto de outras pessoas ou de escrever e ilustrar os próprios textos. Qual que é a diferença desse processo? O que vocês preferem? Como que é? O que vocês pensam sobre isso, sobre esses dois processos? Essa questão de ilustrar, o Bruno me jogou nesse universo de ilustrar também, porque ele estava super atarefado numa época e surgiu uma oportunidade de ilustrar um livro. Aí ele falou, ô Di, eu tô meio apertado, será que você não ilustra? Eu falei, eu ilustrar? Mas eu nunca mexi com isso. Aí eu falei, na época eu estava trabalhando com biscuit, eu fui lá e falei, quem sabe eu não consigo fazer uma ilustração com biscuit. Então eu ilustrei esse livro com biscuit. E eu achei maravilhoso essa oportunidade que é a bolinha também. De pelo, né? Exatamente. Pode fazer propaganda aí, a bolinha de pelo é maravilhoso. Não, tá aparecendo aí, né? Assim, eu passo esse livro para os meus sobrinhos, para as sobrinhas do Bruno também, e eu vejo tanto que eles se divertem com esse livro. E eu tenho aqui as pecinhas que eu ilustrei para o livro. Então, além dos meus sobrinhos eles lerem o livro, eles ainda brincam com as pecinhas assim de biscuit que eu ilustrei. Então, eu achei legal demais, porque até então eu só tinha mexido com a parte de texto. Ilustrar, para mim, foi bem legal, mexer com o texto de outra pessoa, assim, criar vida, né? Porque eu acho que a ilustração, ela é, assim, grande parte dos livros infantis, né? Assim, ela constrói também esse imaginário, e eu achei bem bacana. Bom. Pois é. E você? Então, mas ela brinca assim, né, que eu julguei ela e tal, porque eu vi o potencial, sabe, que a gente tinha também. Sabe, a nossa cabeça era muito boa, assim, é muito criativa. Então, eu via o potencial dos textos e falava, cara, vamos fazer isso de qualquer jeito e vamos. E para você ver o tanto que é mágico também, quando ela fez essas pecinhas de biscuit, virou um objeto físico fora do livro. Tanto que os meninos leem o livro, vê as ilustrações do livro e brinca com as ilustrações. Então, esse mundo lúdico, ele é sensacional, assim, sabe? Então, preferi, assim, a primeira vez que eu ilustrei e escrevi um livro, né, meu. Às vezes eu sou muito rígido comigo, às vezes eu cobro muito. Então, muitas vezes, eu acho que você largar a mão um pouco do projeto inteiro e falar, se diverte com o meu texto, sabe? Deve ser mais legal, assim, e ver o olhar da outra pessoa em cima do que você escreveu, né? E eu gosto de pegar um texto e ilustrar ele com as minhas viagens. E eu acho que alguns escritores falam, exigem algumas coisas, porque fica na cabeça deles, né? E outros não, falam, se vira aí e põe vida no texto. E aí é gostoso, as duas partes. Maravilhoso. Eu sei que o Daniel quer falar, e eu sei que eu meio que roubei um pouco a brisa dele. Foi sem querer. Não, tranquilo, não é no mesmo mundo mesmo, vamos dizer assim. Antes dele falar, eu queria só comentar um comentário que fizeram aqui, que a Cássia fez, falando, tem um monte de gente comentando aqui que não dá tempo de falar tudo, mas a Cássia falou isso, que o ilustrador é coautor. E com certeza, na verdade, eu não colocaria nem essa palavra co. Eu acho que, tanto que a gente procura colocar sempre na capa dos livros, texto e ilustrações, e não autor e ilustrador. Porque, para mim, os dois são autores. Né? É uma obra autoral das duas pessoas. É que a autoria é do texto, a outra autoria é da ilustração.
Exatamente. Tem alguns casos que não, quando as ilustrações são super literais, mas daí eu acho que já nem entra na categoria de livro ilustrado, de literatura ilustrada, porque não passa no crivo, né? Mas nesses casos todos aí, é isso. Só queria fazer esse comentário da Cássia. Obrigada, Cássia. Pode falar, Dani. Não, o que eu ia perguntar para vocês primeiro, prazer, Diane, também não conhecia. Prazerão. Como foi um pouco desse processo, já que vocês fazem as duas coisas e fizeram esse livro, né, falando especificamente do Nuvem, que fizeram juntos e tal, como que foi essa bagunça, né? Os dois sabem os dois lados, os dois tiveram as ideias, os dois ilustram, os dois fazem o texto. Tipo, isso de vocês fazerem as duas coisas ajudou nesse procedimento, nesse processo do livro de criação? Ou foi tanta ideia que bagunçou, teve que, peraí, vamos parar, eu vou mostrar um pouco. Quando você fala, eu vou mostrando. Ah lá, ficou lindão. Bem lindo. O Bruno arrasa aí, né, nas ilustrações. Então, esse meu poeminha aí da nuvem, ele estava esquecido no cantinho, e o Bruno sempre pensava nele, falava, eu acho que ele poderia virar um livro, vamos fazer um livro desse poema. E até que um dia ele foi e começou a rabiscar, fez um desenho e tal, pensou numa técnica, né, Bruno, e me mostrou. Eu falei, uai, não é que pode ter, não tem potencial mesmo, assim, pode virar um livro com a ilustração dele, né, dando essa ajuda. Aí ele criou essa técnica. Eu nem sei direito, assim, qual foi a técnica que você usou, Bruno, mesmo, assim, foi... Não, para essa do livro ou a do livro mesmo, então. Eu tinha feito ela em aquarela, né, a primeira ideia. Mas, aí quando eu passei para o computador... Ele misturou técnicas aí, né? Umas técnicas mistas, assim. Às vezes eu faço umas texturas no papel físico, mando para o computador, aí no Photoshop eu dou um multiply lá para poder unir o desenho digital com o desenho físico. Mas a técnica mesmo é mista. E nessa parte do poema, né, que eu via muito potencial nesse poema, e ela escreveu ele, e quando eu, já ilustrando muitos livros, quando eu bati o olho, já tinha uma formatação para livro. Eu falei, caramba, se a gente der, colocar uma estrofe em cada página, já dá um livro, porque é sensacional. E é bem a linha nossa dos trabalhos que a Diane faz, os outros textos, é bem lúdico, é bem mágico, assim. E toda vez que eu li, eu viajava. Eu falei, não, vamos desperdiçar isso não. Tem que pegar isso aí de algum jeito. Exatamente. E rolou, olha só que legal. Tá? Exatamente. Para quem não conhece o livro ainda, logo mais estará à venda nas marketplaces, os principais marketplaces. Ainda por conta da pandemia, a gente não conseguiu desenrolar ainda a questão das livrarias físicas, porque, né, a gente começou nossas atividades justamente junto com a pandemia, então é isso, mas a internet nos salva. O livro, para quem não conhece, se chama A Nuvem, e é feito em versos e brincando com todas as formas que as nuvens fazem no céu. Então são pequenas brincadeiras poéticas, brincando com essas formas, né? E a gente fez uma opção editorial de não colocar o título na capa. Isso aqui é a capa do livro. Ele não tem título, ele não tem nada. Isso aqui é uma etiqueta, não tem isso. Ele não tem nada. Por quê? Porque a gente procurou provocar essa sensação de quando você olha para o céu, o que você vê? A nuvem. Aí atrás a gente tem as informações da editora, dos autores, do nome do livro. Mas é para ser uma provocação mesmo, de quando você olha para o céu e você vê a nuvem, é uma interpretação completamente aberta. Você pode imaginar o que você quiser, e muitas vezes você está olhando uma coisa e é claramente um elefante, Aí a pessoa que está do seu lado olha e a pessoa fala assim, não, é um chapéu. E é os dois, é um elefante e é um chapéu.
Então, por isso que a gente optou por já na capa do livro fazer essa proposta para que porque assim, qual que é o nome? A primeira brincadeira aqui no caso é qual é o nome desse livro? Então seria o mesmo processo de você olhar a nuvem e imaginar a imagem. Aqui é você olhar a imagem e imaginar o nome. Então a brincadeira é essa. E eu fico imaginando o livro numa estante de vendas, ou de biblioteca. O pessoal vai passar olhando, todos têm uma capinha com o nome, e na hora que vai bate o olho nesse, fala, uai, peraí, o que é isso aqui? Que é isso? Do que é? Do que se trata, né? Já vai instigar o pessoal, né? O que era? Aí vai ver que aí já é mais uma coisa legal, assim, de surpresa. Não, e a gente ficou assim, será que a gente faz isso? Eu não sei, a gente está sendo... vamos lá, vai ser legal. Vamos brincar, né? Vamos brincar, exatamente. Não, eu já imagino, como eu trabalhei muito, o meu começo nesse universo foi como mediadora de leitura para criança, então eu já penso os livros a partir disso, de como vai ser a experiência de leitura. Só que às vezes a gente esbarra um pouco, porque quem compra o livro são os adultos, né? E às vezes os adultos, eles não têm muito essa liberdade. Então, os adultos, até os professores, às vezes costumam... como que chama? Eu sempre esqueço essa palavra. Quando a pessoa... não é subjugar, subentende. Essa palavra sempre me foge, caramba. Enfim, deu para entender? Acha que não é capaz, acha que a criança não é capaz de fazer. Subestima. Tem mania de subestimar a criança. Você imagina, que é isso? A criança, olhando isso daqui, ela vai criar mil e um, esse negócio louco. A pré-leitura desse livro é tão interessante dentro da mediação, que assim, já valeu. Só essa primeira, antes de abrir o livro, já valeu todo o rolê, sabe? Então eu quero muito que acabe logo essa pandemia para a gente poder fazer coisas presenciais, para fazer mediações de leitura. A gente vai fazer isso com certeza. E, enfim, vai ser maravilhoso. Eu vou meio que entrando no encerramento aqui para a gente chamar o André. Só para a gente finalizar assim, Diane, eu gostaria que você dissesse aí se você tem algum outro projeto futuro, se você está trabalhando em algum livro. Como é que está isso? Então, eu tô aqui com 2 sobrinhos, né? Um de 2 anos e pouquinho, outro de 1 ano e pouquinho. E eles são, assim, uma fonte para mim, sabe? Outro dia eu tava com meu sobrinho aqui, ele tava brincando com a meleca dele, ele pegava a meleca, esticava e tal. Eu tô assim, gente, que divertido isso. Quem sabe não sai um livrinho aí sobre meleca, sobre coisas do corpo, assim, sabe? Esse despertar das crianças mesmo, assim, sabe? Então, eu tô com uma fonte aí bem interessante, sabe? Que são esses sobrinhos, essas crianças que estão ao meu redor. E elas estão me instigando mesmo a criar mais. Espero, em breve, ter novos textos aí e contar, né, com a Miolo Mole, que já é minha editora do coração, assim. Se dá essa oportunidade, a gente sabe do caminho, quanto é difícil as editoras darem oportunidade para novos escritores, novos ilustradores. Então, eu agradeço muito, de verdade. E vocês são sensacionais mesmo. Obrigada. A gente que agradece. Um beijão. Beijo. Tchauzinho. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Tchau, Di. Eu acho que eu preciso que você saia. Eu não sei muito fazer isso. Vamos ver. Aí. Agora eu chamo o Bruno, o André. Cadê ele? Ih, chamei. Será que parece que eu chamei a pessoa errada? A pessoa errada não aceita. A gente faz pergunta para ele. Ou aceita só para falar alguma coisa aqui. André, de certo? Tá esperando. Enquanto isso, Bruno, queria que você deixasse aqui pra gente uma influência sua que você acha, tipo, sempre tem que
ver alguma arte dessa pessoa para dar um gásinho, assim. Cara, uma galerinha que eu gosto muito, que é a Maria da Castanha, Nelson Cruz, Godilon, são o André Neves, são ilustradores que eu sou apaixonado, sabe? E eu sempre acompanho os trabalhos, sempre vejo os livros. Então, é uma fonte de inspiração. Então, Tá? eu acho que foi outra pessoa, tá vendo? E agora eu não consigo chamar ele. Ô, Eu Daniel, acho que vai tem um você? Porque quando eu vou clicar aqui para adicionar, ele dá que eu já chamei o número de pessoas que podia. Tá, vou tentar. Aqui, ó. Ah, não, peraí. Aqui, visualizar. Aí, não, acho que foi. Ao vivo é isso aí, ó. É, Eu aceitei. Aê! Opa! Boa noite, Calixto! Salve, salve! Tá bom? Beleza, olha o cabelo aqui, tudo, meu Deus, essas coisas de televisão, de live. Hoje a live é a televisão de hoje, né? Então a gente tem que se comportar, vamos lá. com certeza. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo certo, e você? Ô, maravilha, Bruno. Prazerzão em conhecê-lo aí virtualmente. Igualmente, Bem legal. igualmente. Obrigado pelo trabalho aí de compartilhar. Já agradecendo a Luana também e a Miolo Mole. Que parabéns pelo trabalho, parabéns, eu vi a live toda, parabéns pelo vários projetos aí que já vieram, que eu tive a oportunidade de fazer e que virão outros, né? Bem legal estar com vocês aí. Então fala aí pra gente um pouco de como que foi esse rolê de você ter estreado como escritor de literatura infantil. Então, Como que foi isso? olha, eu já tinha um livro de poema, né, que você citou aí e tal, mas essa introdução na esfera infantil foi com a Miolo Mole, junto com vocês. Eu já trabalhava com crianças fisicamente, com música, já tinha esse approach do contato da criança e tal, mas eu nunca tinha escrito um conto, que o conto é o formato que eu mais gosto e mais me sinto à vontade na literatura para executar, né? Para ler a gente gosta de ler tudo, mas a gente sempre se identifica, né, com algum formato de literatura. E o meu é o conto. E aí que é curtinho, tal, essa coisa legal. E essa experiência das folhinhas foi demais, né? Porque ao meu ver, é um conto onde ele também tem um contexto que o adulto pode, se ele tiver um olhar assim, ele até pode ajudar a criança, ele até pode entender, talvez, o que a criança vai entender lá na frente, que é a questão de, no final da história, ela pega, por exemplo, porque acabou o rio, né? Veio o rio e ela teve que suprir aquela necessidade de suprir. Conta um pouco da narrativa aí para as pessoas entenderem qual que é o fio da meada. Um formigueiro onde as formigas sempre pegam uma folhinha preferida como que é? Da mãe, da mestra, da formiga. Da avó formiga. Da avó formiga e tal. Aí, de repente, rola um rio no meio. Aí, tem que mudar tudo. Então, isso é um aspecto que a gente vê isso todo dia na vida. Tem que mudar tudo. E aí começa-se a ter a necessidade de compartilhar com outros animais, que também é um contexto bem adulto, né? Da gente ter que compartilhar com os diferentes. E aí, carona aqui, carona ali. E, por fim, se estabelece aquele impulso que nos dá coragem para muita coisa, que é o medo. Quando elas estão na beira do rio esperando uma carona, vem o tamanduá, e o tamanduá nem sabia que ele era tão maldoso assim para elas, né, na verdade. Aí ele se escondeu, foi tomar um sol no outro dia, só que aquela imagem, e aí... Vou botar aqui.
a questão Tamanduá, é o tá seguinte, sol. eu vou contar para vocês, sabe por quê? Porque assim, uma vez eu lá em Iporanga, em Apiaí, que é um conjunto de cavernas, tal, bem maluco o lugar, eu tava atravessando a cachoeira e vi uma aranha, mano, pulando a cachoeira, atravessando no rio, em cima do rio, tu. Falei, porra, imagina, eu cresci na cidade, né, meu? Eu cresci, tipo, quando você vai na cachoeira, não, você vê uma aranha atravessando, aí me veio essa lembrança, eu falei, meu, será que as formigas atravessam o rio? E aí eu fui no Google, pesquisei, e aí as formigas lava-pés do Amazonas, elas fazem exatamente isso. Elas se unem e atravessam o rio. Foi aí que foi na minha sacada o lance de falar, putz, é isso, através do medo elas se uniram e sem querer caíram no rio e viram que... Então o medo trouxe o lance da união, a união. Então, por isso que eu acho que tem uma leitura adulta e uma leitura infantil. E eu quero agradecer aqui o Bruno, claro, ao Daniel, a Lu, tal, mas ao Bruno, bem legal, estava até revendo ontem. Muito obrigado por dar essa voz, assim, essa voz colorida na história. Pós-visual, né? É, isso aí. Né? André, você teve um pouquinho de inspiração aí nos haikais, né, para fazer isso? Isso. A gente conversou um pouco sobre isso, né, na hora da escrita e tal. Para ser esse... Como que você acha que se relaciona esse olhar oriental, você que inclusive estuda instrumentos étnicos do Oriente, e daí tem essa escrita que é muito peculiar do Oriente. Como que você pensou essa relação? Então, essa relação com... porque assim, eu tenho a minha primeira experiência com a literatura aos 15 anos de idade. Aí tem um hiato bem grande, não de produção, mas de colocar para fora, tal, isso daí, mas eu sempre escrevi canções, contos, tal, enfim. E o haikai é um formato que, como eu sou do ABC e lá tem um polo muito grande de literatura. Então tem um escritor um amigo meu, tal, chamado Tarso de Mello, é um cara demais. Tem o Kleber Montalvani, o Fabiano Calisto, né, que são uns poetas bem... e aí a gente teve essa convivência logo no começo, tal, e aí eu tive essa troca, onde eu conheci o haikai logo cedo. Então eu já conhecia a história do haikai e tal, e Basho, né, de ler Basho. E quando eu fui estudar agora Shakuhachi, que é flauta japonesa, o sensei, que é meu mestre de Shakuhachi, ele também estuda haikai na comunidade japonesa, junto com tanka, que é um outro formato de poesia, né? O haikai por causa da tanka, tal, diminuído, enfim, outra parada. E aí eu falei, putz, porque assim, o haikai tem uma métrica, né? Em 3 frases você tem que dizer, você tem que colocar a estação, o formato, como está colocado, os personagens, então tem uma métrica. Então eu procurei, em cima disso, colocar. Eu acredito, eu adorei, eu amei fazer. Se me permite, depois eu quero que o Bruno fale sobre isso. Eu vejo, não sei, de repente pode ser uma forçação de barra de editor, para querer ver o que quer ver, né? Mas eu estava observando isso esses dias. Na verdade, foi uma coisa que eu me toquei esses dias. Eu falei, puxa, quando você vê a própria ilustração, ela é um haikai conceitual, assim. Porque você olha a ilustração, você vê um animal, você vê o ambiente que ele está, o habitat natural dele. Então, ou é o ar, ou é a terra, ou é a água. Está sol, está de noite. Então, você já tem uma noção de hábito dele. E alimentação, tem o boi que está comendo, tem, sabe? Então, você, só olhando a imagem, você já tem um pequeno conto, sem ler o texto. Antes de ler o texto, você já tem uma história contada ali, que segue esse conceitual do haikai, que quando você lê um haikai, você sabe quando quem foi a ação. Então você tem uma micronarrativa, né?
Então, eu acho que a ilustração condensou bem isso e conta como os bons processos de ilustração, né? Ele contam outras coisas que estão por trás do texto, ou por dentro do texto, ou além do texto. Então, Bruno, fala um pouco disso. Se eu estou viajando, como que foi esse processo de ilustração? Então, primeiro, amei, né, o texto. Na primeira página, logo que eu vi, falei, caramba, como que é uma formiga vovó? Tá. Ai, vou então, eu fiquei mostrar. viajando na formiga vovó. Olha a nossa vovó. Olha a nossa vovó lá, ó. Pô, Bruno, você matou a pau. Aí, não, vamos representar a vovó e uma formiga, né? Aí já comecei a viajar muito, né, cara? Eu falei, não, o que vem aí dessa história, né? E esse lance do haikai, você falou, é legal, porque é sempre assim, sabe? Sempre 3 linhas, e elas não precisam rimar, só que as 3 linhas, ela tem que fazer um sentido de, como se fosse um livro inteiro, entendeu? Você tem que acontecer uma história em cada 3 linhazinhas. E isso é muito legal. E o lance de você ver as ilustrações e a ilustração e ela fazer sentido para aquela história é justamente isso, sabe? Você pegar o mundo que tem 3 linhas ali de informação e sintetizar numa imagem. Eu geralmente tem muita ilustração que repete o que o texto está falando. Eu não gosto muito de fazer isso, porque fica redundante, né? E eu gosto de transformar o livro em duas coisas, assim, a página em duas coisas separadas, sabe? O texto e a ilustração. Porque aí são 2 pessoas que estão ali, né? Um que fez o texto e o outro que fez a ilustração. Então eu tento brincar também, por mais que não tem como fugir do que está falando no texto, mas eu tento separar um pouquinho. E o livro do Folhinhas deu muita liberdade para isso também. Eu fiquei, e cada página era uma viagem também, sabe? De ficar, como que eu vou representar isso? Como que ele vai querer que eu mostre isso? O que está na cabeça dele, sabe? E aí foi super legal, porque igual nessa parte da pesquisa também, né? Igual ele falou que pesquisou lá como que as formiguinhas atravessam o rio. Aí já colocamos elas juntas ali, no bololô de formiga, vamos unir. E teve uma que até tirou onda, que pegou uma folhinha e foi lá, como se fosse a vela, sabe? Comemorou, né? Comemorou. Pois é, lá, sabe? exato. Vai lá. Vamos lá, conseguimos. Levantou tá. a bandeira, cara. Levantou a bandeira. É tipo isso, tá? Nossa bandeira. A união faz a força, sacou? Então, elas sozinhas iam ser levadas e tal. Então, e vencendo todos os medos e todos os desafios, né? Porque o tamanduá como formiga, olha aí. Aí tinha uma formiguinha lá lendo, encostada no rabão dela. Por mais que esteja escondida ou ela não viu, mas tá lá, tirando onda. Tipo, a gente é autossuficiente, rapaz. E todo texto caminha para isso, sabe? Essa coisa de vencer e de união. Que ninguém... É o que é, né? Porque assim, a priori tava tudo certo. Aí, porra, de repente vem um rio. Putz, que trabalho, vamos ter que fazer tudo. Aí depois do rio vem um tamanduá. Putz, agora o tamanduá. Então é como é nossa vida, é como é assim. Né? Essa coisa é todo dia um desafio, mas com essa coisa lúdica, né? Mas uma coisa que eu queria dizer que é legal, assim, a questão do haikai, tem uns livros do Basho e tem um outro, esqueci também, que é o Marcicano, que a Lu deve ter esse livro também. Que eu acho que eu até comentei com ela, eu tenho esse livro de haikai que é o Marcicano, que é o desenho do Basho, enfim. Tem umas ilustrações... é do Trilha ao Estreito do Confim? Isso, exatamente, esse livro aí. E outros livros japoneses, onde tem haikai, é exatamente
tem uma figura, normalmente tem uma figura, né, de um samurai ou alguma coisa, um monge e tal. Você, na minha opinião, você soube levar, assim, Bruno, muito perfeito, assim. Porque, assim, a atmosfera de você ser mineiro, de estar bem próximo mais da natureza, de quem mora em São Paulo, você sabe a cor que é a formiga, você sabe os bichos que estavam ali, entende? Então, acho que foi bem legal. Aquilo lá foi as linhas para você, beleza, e foi da forma bem legal. E eu sei que eu falo demais, desculpa. Imagina. E outra coisa, eu queria falar ao contrário também acontece, porque eu musiquei eu fiz a trilha sonora de alguns contos. E aí o Ralph foi o primeiro que eu fiz. E o que eu quero dizer que a imagem também te leva para você criar uma trilha sonora totalmente diferente se você não tivesse aquela imagem. Entende? É bem legal isso daí. Então, as linguagens, elas têm um caminho de ida e volta. Mesmo que elas sejam a mesma, assim, ela tem um caminho de troca. Então, isso é muito bom. É porque só tem uma via, que é a arte, né, cara? Exato. Independente. Então, É assim, né? Tem o universo, tem a deusa, a música, aí tem a deusa dança, a deusa, aí tem a arte, né? Que é aquele universo quietinho, fechadinho, que a gente vive nele, né? Todos nós aqui envolvidos, literatura e tal. Todo mundo faz parte dessa história. Foi um grande prazer, na verdade. Ó, a gente tem os últimos 10 minutos. Dani, você quer fazer suas considerações, perguntas rápidas, para a gente poder sair antes de que a gente perca a possibilidade de salvar o vídeo? Tá, rapidinho. Vou perguntar para o Calixto se nesse mundo você está meio que dentro do guarda-chuva da arte, como estava falando agora, mas também em dois mundos ao mesmo tempo, né? O da música e o de escrever e tal, e ter livros. Eu queria saber se as pessoas que te acompanham, elas são iguais, tipo assim, são as mesmas pessoas, elas tipo, tanto vai para o lado da música quanto do livro, ou são pessoas diferentes, cada um num time, assim? Tem os dois lados. Tem pessoas que são da literatura, mas são músicos e não tocam instrumento. São músicos como você como a Lu tal. Sabe, músicos ouvintes, que não tocam. Isso é uma forma de ser músico também. Tem esse pessoal e tem um pessoal que é músico e tem uma ligação com a literatura e com a arte. Por exemplo, na própria Nômade, nós temos... todos nós trocamos livros um com o outro, todo mundo lê tudo, e tem um baita artista que é o Fão, que ele é designer, ele é artista plástico, faz uns quadros maravilhosos, tem um conceito próprio, sou fãzaço dele. E então a gente sempre troca. Até porque eu particularmente entendo que é muito ligado mesmo. Né? Por exemplo, a literatura te leva ao som, o som te leva àquela literatura. É difícil você ver quem lê e quem não curte aquele som. Por exemplo, eu estou morando na praia. Estou na praia agora. Então, eu estou, mesmo que não seja Bahia, mas eu estou lendo Dorival Caymmi. Entende? Só para entender mais ou menos o lance da onda do mar, que é o mesmo que não seja a mesma região. Então são pessoas diferentes, mas sempre, e uns conhecem os outros, tal, é isso. Tem uma relação, uma mistura mesmo. Legal demais. Quer falar para as suas últimas palavras, Bruno? Eu queria agradecer ao André, agradecer a Diane, agradecer a Luana, agradecer a todos vocês, né, da Miolo Mole e os autores que me deram essa oportunidade. E como eu amo esse tipo de trabalho, eu viajo muito e acabam entrando
na cabeça de vocês, e eu acho que isso que é o legal, assim, de tudo, sabe? É essa viagem que a gente tem, assim. E eu acho que dá essa oportunidade também, né, para as crianças de ver uns trabalhos legais, assim, eu acho essencial. Então, só queria agradecer mesmo. Muito bom. Eu também quero agradecer vocês. Foi um papo super gostoso. O pessoal aqui curtiu bastante também. A gente teve uma live bem frequentada, com bastante comentários legais, interessantes. Acabou de entrar uma amiga minha aqui, Renata, acabou de acabar, meu bem. Não tem mais. Escuta, e quando que... E mais muita gente aqui, o Caeta entrou. Teve bastante amigos meus que entraram aqui, amigos de vocês, pessoas que eu não conheço, enfim. Obrigado a todos. Já vou fazer um merchan nosso aqui, que todas quinta-feira nós teremos um lançamento da Miolo Mole com um bate-papo desse tipo aqui. Então, o pessoal que gostou, ó, o Felipe Tonholi aqui, a próxima é dele. Maravilhoso. Então, já fica o convite aí para vocês que seguem a página, que curtiram esse papo. E teremos mais. Então, um beijo grande. Obrigada. Vamos ver como é que agora fecha isso aqui. Xizinho. Será que é só botar no X? Encerrar o vídeo. Tchau.